Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, mudanças e novidades no Imposto de Renda 2025. E para falar sobre esse assunto, recebemos ele, Rogério Silva, que é contador e gestor fiscal tributarista e também professor de matemática. Sempre um prazer, uma honra receber você, Rogério. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Vamos E lá, como né? estamos? Tudo ótimo, tudo ótimo. E você? Tudo bem por aí no interior? Bem, graças a Deus, as crianças. Também, dando aquele trabalho de sempre, né? Sinal que tá tudo bem. E o É seu? verdade. É isso aí. Vamos falar do nosso tema de hoje então, né? Conta pra gente qual foi a principal mudança aí na faixa de isenção, né, do imposto de renda de 2025, Rogério? Então, a principal mudança foi que teve alteração, né? Como a gente já esperava para esse ano, que houvesse uma alteração mínima aí na faixa de isenção, que subiu, né? Para R$ 2.000, R$ 2.559. Então, melhorou um pouquinho para alguns contribuintes. Então, essa mudança é boa, mas ainda não é aquilo que a gente espera. Né? Subiu para 2.259,20 centavos, se eu não me engano, mas a gente ainda está esperando para os próximos anos algumas mudanças que afetem mais, né, a classe que é mais afetada nesse momento pelo leão, diretamente dizendo, né, que é mais afetada ali pela aplicação do imposto mesmo. Porque quando a gente fala de 2.259, a gente está falando que o salário mínimo não teve o ajuste que o imposto merece nesse momento, ainda não alcançou a realidade. Por isso que a gente tem algumas PLs aí paradas e a gente aguarda que realmente o que foi prometido se cumpra, né? Os 5.000. Perfeito. E como a atualização da tabela do imposto de renda impacta os contribuintes de menor renda? Então, como a gente estava falando agora, impacta diretamente, né? Porque aqueles contribuintes com a menor renda que eram obrigados a fazer a declaração de imposto de renda, nesse momento eles se tornam isentos, né? Mas muitos, o ideal é fazer ali uma análise rápida, né? Uma análise prévia, e verificar se ele teve ali no ano, mesmo que ele esteja isento de realizar a entrega da declaração, se ele teve no ano pagou imposto de renda em algum mês referente ao ano, teve lá a dedução direta na fonte, ele não está obrigado, mas ele pode fazer até para ele recuperar, né, esse valor que foi retido dele no decorrer do mês, ou 1 ou 2 meses consecutivos, até porque a tabela ela alterou em 2 pontos no ano, né? Ela teve a primeira progressão e depois teve mais um reajuste. Então, o ideal é que mesmo sem a obrigatoriedade, né, se ele teve a retenção ali direta na fonte, mesmo que ele não esteja obrigado, que ele entregue a declaração para que seja restituído o valor que foi ali imposto para ele. Ô, Rogério, acho que uma dúvida que as pessoas têm também, a gente falou aí dessa mudança em relação ao valor, né? Mas esse valor é o valor líquido que a pessoa recebe ali no seu lerite ou é o valor bruto contando com todos os benefícios? Não, ali para o imposto de renda, existe ali algumas deduções. Geralmente o INSS vai fazer parte desse cálculo. Então vamos lá, o valor bruto dele foi X. Deduz o INSS naquele momento, isso a gente está falando da faixa de isenção mensal, tá? Por quê? Porque o imposto de renda, a gente tem essa ideia que imposto de renda é anual, porque a gente está entregando agora. Agora nós temos o ajuste, né? O ajuste do imposto de renda. A gente vai fazer ali o equilíbrio das balanças, o que eu paguei, o que eu não paguei no ano, se eu estou devendo ou se eu tenho a restituir. Porque quando a gente fala da tabela progressiva, a tabela progressiva ela vai incidir sobre o pagamento mensal do contribuinte. Então é feito um cálculo ali naquele momento pela empresa, né? Que vai ali retirar ali o INSS, tem algumas deduções, fora as deduções de dependentes, para ver se ele alcançou a tabela progressiva. Entendeu? Então, quando a gente fala de 2.259, a gente está falando ali de mensalmente alcançando o contribuinte. Nesse momento que é a declaração de ajuste, aí a gente fala do montante recebido no ano. Outro aspecto também que teve alteração foi a investimentos no exterior, né? Queria que você falasse agora quais são as principais regras para a tributação de investimentos no exterior em 2025. Então, é o que a gente chama da a famosa lei das offshores, né?
É que até o ano passado, quem tinha investimento no exterior e tinha ali algum rendimento, esses rendimentos eram tributados mensalmente. Então, se ele houve ali, ele teve um lucro de uma aplicação, de um investimento, ou trouxe dinheiro para o Brasil, ele era obrigado a fazer a apuração daquele imposto no mês seguinte. E o governo ele não controlava muito bem ali essa informação. Mesmo tendo essa informação na mão, ele não controlava muito, até porque agora que o governo resolveu com o MIR colocar essa informação dentro da declaração de imposto de renda com base nessa nova lei, que é a lei das offshores. Então, a partir de agora, como que funciona? A partir de agora, você tem a obrigatoriedade, né? Já era obrigatório, mas agora tem a obrigatoriedade, você recolhia esse imposto mensal, agora esse recolhimento é anual, e o próprio sistema ali, ele te ajuda a calcular o imposto, né? Você vai colocar o valor ali que você tem no exterior, o saldo da conta, uma aplicação financeira. Se você pagou imposto lá fora, você deduz esse valor que foi pago e apresenta para a Receita Federal ali o lucro, né? Lucros e dividendos, se você tiver, ou somente o rendimento daquela aplicação, e vai ser aplicado ali a tabela de 15% sobre esse valor no exterior. Lembrando que até o ano passado, essa tabela variava entre 1 a 7 até 27,5. Tá? Agora foi determinado, com essa nova lei que a gente chama de lei das offshores, que a alíquota será 15%. Né? E detalhe, para os contribuintes que têm aí esses investimentos no exterior e acham que a Receita Federal não sabe, ela está dando essa informação dentro da pré-preenchida. Então, para o contribuinte que tem essa informação e está tentando esconder de alguma forma por causa do rendimento, porque acha que não precisa declarar, e a gente tem todo esse medo dos investimentos, muita gente tem investimento no exterior, mas mesmo assim uma classe muito pequena, que eu acho que não chega a 5% com investimentos no exterior, a Receita Federal traz lá um lembrete dentro da declaração de imposto de renda, né? Quando vem a pré-preenchida, aparece lá que você tem investimento no exterior contatal, isso consequência dos acordos, né, que o Brasil tem com o exterior para a troca de informação. Então, não se engane, essas informações eles têm sim, eles vão colocar essa informação para você, e como a própria Receita Federal já alertou os contribuintes da pré-preenchida, muito cuidado com a pré-preenchida, porque ali é um lembrete. Não quer dizer que aquele valor está 100% correto, não quer dizer que aquilo exista. Então, se aparecer uma conta no exterior lá para você e você não tem essa conta no exterior, exclui essa informação. Agora, se apareceu lá e o valor não bate com o valor que você tem, simplesmente corrija, porque eles têm uma ideia, muitas vezes o valor não é exato, é um cálculo que nós precisamos fazer mesmo para fazer essa apuração corretíssima e informando a declaração ali com nitidez e transparência, que é essa ideia central. E falando sobre a pré-preenchida, que inclusive está sendo liberada hoje aí, né, para os contribuintes, eu queria que você falasse sobre ela. Você acredita que vale a pena a pessoa usar essa pré-preenchida? Ela facilita, de repente, para quem não tem muitos conhecimentos? E o que que essa pré-preenchida ela já recebe? Já tem as informações de repente, de veículos que ela tem, de casa, contas em banco e os rendimentos da empresa? Então, a pré-preenchida, na realidade, ela vai começar amanhã, tá? A partir de amanhã ela está liberada. Parcialmente, existem algumas informações da pré-preenchida que já estão no sistema. Mas o que é a declaração pré-preenchida? A declaração pré-preenchida são as informações que você já deu para a Receita Federal. Então, na sua declaração do ano passado, você falou que você tinha de imóvel, o saldo daquele imóvel, você falou o saldo daquela conta. Então, essas informações já estão no banco de dados da Receita Federal. Então, quando você pede a declaração pré-preenchida, ele já traz o que você fez no ano passado. Então, você já tem uma base, uma ideia de informação para que você inicie. Então, você começa somente a atualizar os valores, né? E quando a gente fala de pré-preenchida, que agora o governo está lançando um novo sistema que é o MIR, né, que é o meu imposto de renda, que a ideia é descontinuar o programa, o PGDAS, que a gente usa mesmo, que é o programa de imposto de renda, esse que a gente baixa e usa, esse programa PGD. Então, esse programa vai ser descontinuado com o tempo. Então, vai ser usado um novo sistema que é o MIR, e a pré-preenchida, quando você entra no MIR, que é esse novo programa, ela já vem pronto, fora algumas atualizações que ainda terão, né? Mas o que a pré-preenchida traz? Além dessas informações que você já deu para a Receita Federal na sua declaração do ano anterior, ela vai trazer a ideia dos cruzamentos. Quais são os cruzamentos, né? Você foi ao médico, fez uma consulta, e lá o médico emitiu um recibo para você. Então o médico ele cumpriu uma obrigação fiscal que ele tem e lançou essa informação no sistema, né, para o seu CPF, a Receita Federal foi lá e apresentou essa informação para você. Né? Então, quando a gente fala de pré-preenchida, a gente está falando de todas as informações que a Receita Federal pode cruzar e ela pode apresentar isso para você.
Que nem a gente fala do informe de rendimentos da empresa. Essa informação a empresa entrega para a Receita Federal dentro de um documento que a gente chama de DIRF, que é a obrigação fiscal das empresas. Então ela fala quanto que você recebeu, o que foi descontado, o que não foi descontado, se você tinha convênio médico, quais são os seus dependentes, qual foi o valor que você usou ali de dedução no decorrer do ano, com dependentes. Então tudo isso vai estar lá dentro da DIRF, e essa informação também vai estar no sistema da Receita Federal. É que nem aquela ideia, eu comprei um carro novo, eu comprei o carro de renda, ele vai lançar aquele carro vendido para o Rogério e vai lançar o meu CPF lá. Então, aquela informação é cruzada pela Receita Federal. E no momento, a pré-preenchida pega aquela informação e lança na minha declaração. Olha, você vendeu um carro. Ou você comprou um carro, está aqui, está aparecendo. Então, quando a gente fala de pré-preenchida, são essas informações que já estão no banco de dados da Receita Federal e que ela vai apresentando para o contribuinte com a ideia de facilitar a entrega da declaração. Mas como a própria Receita Federal já vem alertando, e é bom a gente alertar, a pré-preenchida ela é uma ajuda, um auxílio para o contribuinte. Não quer dizer que todas as informações que lá estão são corretas. Por isso, quando você inicia o preenchimento e você usa a pré-preenchida, vem um aviso lá para você dizendo que você é o responsável pelas informações, que você deve verificar se aquilo existe ou não, porque depois existirá aí uma outra forma de cruzar esses dados, a Receita Federal vai cruzar novamente, e se a própria informação que ela te deu estiver errada, você vai cair na malha da mesma forma, até porque ela está dizendo que aquilo ali é para te auxiliar, não é para você depender daquela informação. Quando a gente fala de pré-preenchido, a gente precisa pensar em separar documentos, né? Então, tudo aquilo que eu tenho documento que está aparecendo na pré-preenchida que eu consigo comprovar, se mantém. Agora, se eu não tenho aquela documentação, o ideal é que você exclua aquela informação. Perfeito. Rogério, quais são os possíveis desafios nessa nova mudança? Quais são as dúvidas mais recorrentes que você observou? Então, as dúvidas mais recorrentes nesse momento é que o pessoal tem falado muito, primeiro, da lei das offshores, né? Porque a gente tem muitos investimentos e alguns investimentos e alguns lançamentos ainda não estão na pré-preenchida que inicia amanhã. Então, o governo ainda indica que para alguns que têm alguns tipos de investimentos que vai estar lá aparecendo para você, você ainda usa o programa. Porque essa vai ser uma mudança progressiva, né? Então, esse primeiro ano, para até a hora que o sistema tiver 100%, então o MIR entra no lugar do PGD, mas o maior desafio mesmo é a confiança nesse momento, né? Porque o que o governo quer? Ele está facilitando. Se você entrar no sistema hoje do MIR, então muitas informações que antes eram um pouco confusas foram mudadas, algumas informações foram retiradas da declaração, como aquela ideia de colocar lá o número do título, são informações que a Receita Federal já tem, que não precisa do contribuinte. Alguns bens e direitos que existiam lá, aquele outros que o contribuinte não achava, né, como definir cada bem, então lá eles fizeram a mudança e cada bem vai estar detalhado. Alguns que não apareciam, geralmente tinha aqueles 3 pontinhos, então o que era aqueles 3 pontinhos? Eles colocaram na declaração de imposto de renda, então você consegue realmente achar o seu investimento, ou achar aquele bem que você tem detalhado na declaração e conseguir lançar. Então, nesse momento, o desafio da Receita Federal que ela quer é que todos conheçam o MIR, que comecem a usar o MIR, mesmo que é esse novo sistema, e também você pode usar ele, você baixa o aplicativo no celular, você acessa o MIR direto pela ECAC, que seria web, né? Mas a ideia de usar o PGD mesmo é o que eles querem descontinuar com o tempo, né? Eles já falaram que quem usa bastante PGD somos nós, né? Como contadores que gostamos muito do programa, já estamos acostumados com ele, mas a ideia deles é que a gente também acostume com a ideia do novo sistema, que será o MIR. E aí eu fico pensando, né? Como é que funciona esse novo sistema do MIR para vocês que são contadores, que deve ter muita gente ali que de repente todos os anos se faz a declaração daquela pessoa. Essas informações, ela vai automaticamente para o MIR já? Então, algumas sim, por ser progressiva, essas informações algumas sim, só alguns investimentos que ainda não, que eles estão detalhando alguns investimentos. Mas para nós contadores, a ideia nesse momento é a gente entrar num processo de atualização. Não atualização de uso da plataforma, que essa parte a maioria dos contadores já domina tranquilamente, mas a forma de comunicação com nossos clientes ou contribuintes. Por quê? Porque agora a gente passa, que alguns contadores gostam muito e usam muito, assim, a gov dos seus clientes, né?
E outros não, outros usam o próprio PGD, o próprio programa. Eu já tenho aqui um arquivo, né, que a gente chama de deck, que eu leio esse arquivo, ele atualiza, traz as informações que eu fiz no ano anterior, aí eu pego toda aquela documentação que o cliente me enviou e começo a atualizar os bens, a gente começa a conversar e fazer todo esse processo. Agora a gente vai procurar usar mais a ferramenta que tem dentro desse MIR, que é o sistema, que é a hora que o contribuinte passa para você em algum momento ele passa para o seu CPF a autorização, né, para entregar a declaração dele, então vai estar lá meu CPF, que sou eu que estou entregando a declaração daquele contribuinte, ou a procuração, né, a procuração para que o acesso o ECAC tenha acesso a todas as informações e a partir do acesso por procuração também entrega a declaração. Então, para a gente será um processo nesses próximos anos mais de atualização. Eu mesmo já estou pensando bastante em começar essa atualização esse ano com alguns clientes, já passando as procurações para ficar um processo até mais simples para a gente. Até porque a gente não fica tão dependente, né? Porque a gente sempre tem aquela parte de conversar com o cliente, olha, tal informação não bate com o que eu estou vendo na Receita Federal. Você pode procurar esses dados para mim? Você pode verificar se a empresa não atualizou a DIRF e esse informe de rendimento que você me mandou está irregular, está errado? Isso acontece bastante. Perfeito. Outra dúvida também, teve alguma alteração nas penalidades, né? E quais são elas? E se não teve, só para reforçar, quais são as penalidades? Então, nas penalidades não teve nenhuma alteração, tá? Geralmente a penalidade por não entregar a declaração de imposto de renda, ou você entregar fora do prazo, é uma multa de R$ 169,00 e alguns centavos, ou 20% do valor do imposto devido. Mas não teve nenhuma atualização nesse sentido, a gente continua da mesma forma. E aquela aquela fama, né, que nós brasileiros temos de entregar na última hora, ela segue, né, Rogério? Para vocês contadores aí, ó, a gente ainda tá com bastante tempo aí pro prazo final da entrega, só que tem muita gente que deixa para o final, né? Então vamos fazer um apelo aí É, para todo mundo, entregue antes é, aí para o com seu contador. certeza, com certeza. Eu falo para você por mim mesmo, acho que nem 10% dos meus clientes enviaram a documentação ainda. O ideal é que quanto mais rápido a gente tem a documentação, melhor é a análise, melhor é o tempo. A gente tem aí a restituição, a gente tem prazos, né, para entrega e para que o cliente consiga aí receber a sua restituição no prazo. Então, nesse sentido, aquele que quer receber antes, né, que quer participar dos primeiros lotes, precisa entregar a declaração até 30 de maio ou 30 de junho, primeiro e segundo lote. Certo. Rogério, tem alguma informação que você gostaria de usar esse espaço para desmistificar algum mito que está surgindo nas redes sociais, né, sobre o imposto de renda que você observa, que gostaria de informar para a gente? Sim, essa ideia de isenção do contribuinte é um mito que está se surgindo que o contribuinte já tem isenção até R$ 5.000 e não é, tá? A gente precisa entender que a Receita Federal trabalha com base na legislação, ainda não houve alteração para esses 5.000. Existem alguns PLs, alguns projetos, algumas promessas, a gente tem aí é, a parte política falando muito disso, o secretário disso, secretário daquilo prometendo que haverá e que acontecerá, e alguns contribuintes estão pensando que já estão isentos e não estão, que 5.000 já é isenção do imposto de renda, ainda não é. São projetos de lei que ainda estão rolando, que podem ou não acontecer, tá? A gente quer que aconteça, mas pode ser que isso não aconteça, não tenha, né, essa alteração. E outra coisa muito importante que a Receita Federal trouxe esse ano, e é importante a gente pensar, os contribuintes que usaram a alteração do valor dos bens lá em 2023, que fez a declaração, esse ano são alguns que estão obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. E eles trouxeram mais uma vez a ideia do contribuinte que está atualizando os seus bens e direitos lá, ainda mais imóvel, carro, casa, e sem ter ali uma base para essa alteração. Então, tanto é que no MIR, que é o novo programa, essa parte vai vir fechada para o contribuinte, né? Tanto os erros do contribuinte que acha que pode atualizar os seus bens, o seu carro, a sua casa, a valor de mercado, sem que tenha ali uma legislação ou uma alteração real que respalde ele nisso, a Receita Federal travou isso, né, dentro desse novo programa. Então, quando o contribuinte pensar em atualizar lá o valor do imóvel da sua casa, ele vai ter que justificar o porquê ele está atualizando. Se não houver uma justificativa plausível, que seria benfeitoria ou parcela daquele imóvel financiado, que é o que justifica o aumento daquele bem ou não, o contribuinte não poderá mais alterar.
para você ver que a própria Receita Federal verificou a quantidade de erros nesse sentido e ela mesma tomou ali uma atitude para diminuir aí o erro do contribuinte. E falando nessa questão de valores dos carros, né? A gente sabe que nos últimos anos, né, da pandemia para cá, nós tivemos uma elevação nos valores dos carros, né? Eu mesmo comprei um carro em 2020 e o carro valorizou muito em 2 anos, né? E no caso, nesses casos, como é que funciona na declaração? Vamos supor, a pessoa comprou o carro, teve essa valorização e depois a pessoa vendeu o carro, mas, enfim, ou investiu em alguma outra coisa ou acabou comprando outro carro. Como é que funciona para a declaração? Ele tem que pagar algum imposto por conta dessa valorização que teve no seu carro? Olha, quando trata-se de carro, a gente tem uma isenção até 35 mil. Os carros até 35 mil, você cumpre a obrigação fiscal de fazer a declaração da venda, mas não paga o imposto. Mas como que funciona? O valor do carro, o valor de qualquer bem imóvel, a gente vai tratar sempre o custo de aquisição. Quanto que eu paguei por esse carro? Vamos lá, eu paguei 50 mil no meu carro, mas no mercado ele está valendo 80. Eu posso atualizar o valor do meu carro para 80 mil? A Receita Federal é clara, não, não pode. O valor de aquisição desse carro é 50 mil. Se eu for vender esse meu carro e vender ele por 80 mil, você vai pagar o imposto sobre essa diferença, que é os 30 mil. Esses 30 mil vai incidir o imposto de renda. Então você vai pagar ali a alíquota sobre essa diferença. Então, o importante a gente ver esse ponto, por quê? Porque tem muita gente que pensa que pode atualizar o valor desse carro para 80 mil, e não pode. Você está cometendo um erro na sua declaração de imposto de renda, passível aí de uma malha fina e a Receita colocar aí um imposto devido sobre esse valor. Fazer você voltar lá e apurar o ganho de capital pelo valor de aquisição. Perfeito, Rogério. Ficaríamos hora aqui falando sobre esse tema que é tão importante, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar as redes de contato. Certo. O meu WhatsApp é o 11 975 24 5198. Esse é o WhatsApp do escritório. Quem tiver alguma dúvida, pode enviar para a gente vai ter o maior prazer em estar ajudando vocês. O nosso Instagram é o @contabilidadehonorato. E você pode seguir a gente por lá ou pelo nosso Facebook, RS Honorato Contabilidade, que lá a gente está sempre postando as atualizações, tirando dúvidas, fazendo essas atualizações do que acontece, não só na parte de imposto de renda, que é o momento que a gente está vivendo agora, mas também algumas atualizações na legislação mesmo que vem acontecendo, a gente vem postando lá. E o tema de hoje, mudanças e novidades no Imposto de Renda 2025, e falamos com ele, Rogério Silva, contador e gestor fiscal, tributarista e professor de matemática. Sempre um prazer, uma honra falar com você, Rogério, e até uma próxima O prazer é oportunidade. tudo meu. Um abraço. Obrigado. Um Tchau, abraço. tchau. Eu Fico por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Até a próxima. Até mais, um forte abraço para todos